1 Samuel, capítulo de número 10. Nós vamos ler do verso de número 3 em diante. Diz assim: então passarás dali para o carvalho de Tabor. Ali encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, a quais aceitarás da sua mão. Então chegarás ao outeiro de Deus, ou ao monte de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do altar, tocando saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás, e profetizará com eles, e será transformado em outro homem. Esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus poderoso, e eu creio que nós não temos dúvida acerca disso. E Deus, Ele não cansa de nos surpreender. Deus sempre está nos surpreendendo, através da sua palavra, através das suas ações, através do seu favor sobre as nossas vidas. Se nós olhássemos para a nossa vida nessa manhã e começássemos a fazer uma retrospectiva da nossa vida, nós começaríamos a ver o quanto Deus é bom para conosco, quantas coisas Deus fez por nós em momentos de adversidade, em momentos em que estava tudo contra nós, e Deus gerou o escape e nos fez prevalecer. Deus nos guardou, nos protegeu e nos deu a oportunidade de viver um amanhã. Eu sei que existem situações na nossa vida que não são fáceis. Eu sei que existem situações que muitas vezes nós queremos desistir, ou até mesmo quando nós olhamos para algumas situações na nossa vida, nós começamos a dizer: eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho condições de realizar isso. Talvez você pode ser como esse homem aqui, Saul, ele, o menor da sua casa. E se nós formos falar sobre o menor da sua casa, nós poderíamos falar sobre Gideão, que era o menor da sua casa. Nós poderíamos falar sobre Davi, que era o menor da sua casa. Nós poderíamos falar de tantas outras pessoas que também diziam: olha, eu sou o menor da minha casa. Você poderia escolher alguém melhor para fazer ou realizar aquilo que o Senhor está me chamando. Prova é que eu estava lendo esses dias Atos capítulo 6, fala sobre o discurso de Estevão. Estevão diz que Moisés, ele se tornou um grande homem em palavras, em atos, em ciência egípcia, ou seja, ele se tornou um homem forte, um homem poderoso, um homem que tinha um posicionamento, um homem que tinha sabedoria, que tinha entendimento. Mas nós vamos ver que quando ele encontra com Deus na sarça, ele começa a criar uma série de obstáculos para não realizar aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. Ele diz: eu sou um homem pesado em palavras. Estevão estava dizendo que ele era um homem forte em suas palavras, ou seja, ele tinha autoridade naquilo que ele fazia, ele tinha autoridade naquilo que ele falava. E eu começo a pensar sobre isso, eu começo a olhar sobre esse cenário, e eu começo a descrever muitas vezes a nossa vida, porque Deus, Ele nos dá capacitação, o Senhor nos dá poder, o Senhor nos dá autoridade, o Senhor nos dá meios, o Senhor nos dá recursos, o Senhor se move nas nossas vidas, o Senhor abre as portas para que possamos realizar aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, aquilo que Ele tem ministrado sobre a nossa vida. E quando eu falo que Deus nos chama para fazer algo, não necessariamente
necessariamente você vai fazer algo no altar, não necessariamente você vai fazer algo na igreja. Você pode fazer algo que Deus chamou você para fazer aonde você está, na empresa onde você está. Deus pode chamar você para ser um bom médico, um bom contador, um bom advogado, um bom administrador, um bom radialista, uma boa manicure, um bom cabeleireiro, um bom barbeiro, e assim por diante, todas as outras coisas que envolvem a nossa vida. Nós temos que acreditar que Deus, quando Ele nos chama, quando Ele nos vocaciona, é para que possamos ser o melhor. Mas como eu vou ser o melhor? Me entregando verdadeiramente aquilo que eu estou fazendo, crendo que Deus está comigo, crendo que Deus está me abençoando, que Deus está confirmando a minha vida, confirmando o meu ser, confirmando os meus passos. Quando eu olho para Saul aqui, eu estou vendo um homem que Deus separou ele, escolheu ele, para que ele pudesse viver algo diferente. Ele estava ali para quebrar um tempo que havia existido sobre Israel, aonde os profetas e juízes, eles governavam Israel. E quando os profetas e juízes governavam Israel, ou seja, o que acontecia? Ou seja, Deus era o rei de Israel, e o povo naquele tempo, eles dizem: nós estamos olhando para as outras nações, e nós estamos vendo aqui que eles têm reis, e nós queremos um rei, nós queremos alguém que governe sobre nós. Então de repente Deus escolhe esse homem, Saul, o menor, tá certo? E aí você começa a olhar para isso, você começa a ver todo esse desenho que está sendo dito aqui, você começa a ver as circunstâncias que foram criadas para que Saul fosse se encontrar com Samuel. Você vai perceber que o nosso Deus é um Deus do acaso, ou seja, você sai num dia da sua vida para resolver alguma coisa, para tentar resolver alguma coisa aleatória da sua vida, que não tem nada a ver com aquilo que Deus vai chamar você para fazer, e de repente a mão de Deus, ela vem sobre a sua vida, ela vem sobre você e muda a sua história, ela starta a sua vida, ela faz com que as coisas comecem a acontecer e a fluir de uma forma diferente. Assim foi com Saul. Saul foi procurar as jumentas de seu pai e não encontrou, e alguém disse para ele assim: aqui nessa cidade existe um homem de Deus, e esse homem, ele é um homem usado. Tudo que ele diz se cumpre, tudo que ele fala não cai, tudo que ele fala é verdade. Então ele diz: olha, eu não tenho nada para oferecer a esse homem. Ele diz: não, vamos lá, eu tenho alguma coisa aqui, nós vamos consultar ele. E a Bíblia diz que eles foram consultar, e quando ele foi consultar sobre a jumenta, ali ele teve um encontro com o profeta. Ali ele começa a desenrolar toda a vida dele. A história de Saul começa a mudar a partir do momento em que ele sai da mesmice, ele sai do cotidiano da vida dele e vai ter um encontro com o homem de Deus. Eu quero dizer para você que a sua vida, ela pode mudar, e Deus quer que ela mude verdadeiramente. Deus quer trazer um novo tempo sobre a sua vida, Deus quer trazer uma direção para a sua vida. Talvez você está perguntando: quando é que as coisas irão mudar na minha vida? Você pode ter certeza que Deus tem um dia, tem uma hora, tem um minuto e tem um segundo certo para que as coisas mudem na sua vida. A certeza é que as coisas irão mudar na sua vida. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 dias, pode ser daqui 30 dias, mas as coisas, elas vão mudar, porque Deus está na frente. Deus está na frente para ajudar você, para pelejar sobre a sua vida, para direcionar você, para criar as circunstâncias certas, para que você chegue aonde você precisa chegar. Talvez você olhe e diz: está distante de mim, e realmente ao olhar humano está distante, mas você não pode esquecer que você serve um Deus que é poderoso em obras, que é poderoso no fazer e no efetuar. É um Deus que cria circunstâncias para que você chegue aonde você precisa chegar. Qual é o segredo então? O segredo é descansar em Deus, o segredo é ter paz no seu coração e deixar Deus guiar a sua vida, é deixar Deus direcionar os seus
seus passos e não se preocupar em quando você vai chegar, mas crer que você vai chegar. Não se preocupar como é que as coisas vão ser construídas, porque isso está nas mãos de Deus. É você crer que as coisas irão acontecer, porque Deus tem uma promessa sobre a sua vida, Deus tem uma palavra sobre a sua vida, e essa palavra, ela vai se cumprir sobre a sua vida, queira o diabo ou não, queira os teus inimigos ou não, queira as pessoas que gostam de você ou não, essa palavra, ela vai se cumprir, ela vai se tornar realidade. Tudo que está acontecendo na sua vida, Deus está no controle dela, Deus está dominando essa situação. Pode sair do controle das suas mãos, porque as nossas mãos, elas são pequenas, poucas coisas cabem nas nossas mãos, mas das mãos de Deus, nada sai do controle. A palavra dele diz: eu, com a medida com as conchas da minha mão, eu medi as águas do oceano, da terra. Ou seja, as mãos de Deus são grandes, poderosas e eficazes, e elas vão agir na sua vida. E quando nós começamos a olhar para esse texto, depois do encontro de Saul com Samuel, nós vamos perceber que algumas direções, elas são dadas aqui para esse homem. Algumas coisas começam a desenrolar para que ele se torne o homem que ele se tornou, para que ele pudesse se tornar rei, para que ele se pudesse tornar aquele que iria governar sobre Israel. A Bíblia diz que ele diz: olha, você, no versículo de número 6, ele diz: você vai em direção, você vai embora, e quando você for embora, no meio do caminho você vai encontrar pessoas que estão ali indo sacrificar a Deus. Ou seja, você vai encontrar com pessoas que têm o mesmo desejo que o seu desejo, as mesmas pessoas que querem entregar adoração a Deus, pessoas que querem servir a Deus, pessoas que estão dispostas a caminhar com Deus. Ou seja, nós precisamos começar a selecionar o tipo de pessoa que vai caminhar conosco a partir de agora, porque isso vai determinar algumas coisas na sua vida, vai fazer com que os favores de Deus alcance você, vai fazer com que os favores de Deus cheguem até você. Você precisa começar a selecionar o tipo de pessoa que você vai caminhar, que tipo de pessoa a partir de hoje vai fazer parte da sua vida, que tipo de pessoa hoje você vai se relacionar. Pode ser sentimentalmente, pode ser através de amizades, pode ser através de relacionamentos, outros tipos de relacionamentos. Você precisa começar a selecionar que tipo de pessoa você vai andar. A pergunta que não quer calar é: qual o tipo de pessoa que você tem andado hoje? Qual é o tipo de pessoa que você tem ouvido hoje? Qual é o tipo de pessoa que você tem feito permanecer perto de você? Porque existe uma série de pessoas que são descontentes, são pessoas infrutíferas, são pessoas que não produzem nada, são pessoas que não têm sonhos, pessoas que não têm projetos, pessoas que não têm temor, pessoas que não olham para frente, elas sempre estão olhando para o lado. Elas têm a síndrome dos caranguejos, elas andam de lado, elas não conseguem andar para frente, elas não conseguem ter um olhar firme para frente, para um alvo, para um objetivo. E você quer caminhar com essas pessoas, você quer andar com essas pessoas. Deus não quer que você ande com essas pessoas, porque essas pessoas, elas são âncoras na sua vida. O que são âncoras? Aquilo que te faz parar no lugar e não anda. Você pode ter um oceano enorme diante de você, você pode ter grandes lugares para você conhecer, mas quando você está ancorado, você está parado, você está paralisado no lugar. Você pode ser chacoalhado pelas ondas do mar, mas você não pode sair do lugar, você não pode se mover do lugar. Eu quero dizer para você nessa manhã, através do nome poderoso do Senhor Jesus, que Deus está cortando as âncoras da sua vida. Aquilo que te prende não vai te prender mais, aquilo que não faz você andar, avançar, explorar o novo de Deus, Deus está cortando, arrancando da sua vida, para que você verdadeiramente experimente a boa, agradável e a perfeita vontade dele na sua vida, em nome do Senhor Jesus. É um tempo novo na nossa vida, em que as âncoras serão cortadas. Não lamente as pessoas que vão sair da sua vida, porque essas pessoas, elas nunca estiveram com você, elas estiveram por momentos na sua vida, ou por oportunidades na sua vida. Mas Deus não quer momentos, Deus não quer oportunidades, Deus quer um relacionamento, olha, que dure, que vá até a eternidade. Deus constrói coisas que permanecem na nossa vida. Um dos
dos fatores que nós temos que nos atentar e prestar um pouco de atenção é no que Deus faz. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que ele está dizendo? O que eu digo é o que fica. O que eu digo é o que permanece. O que eu digo é o que vai acontecer. O que eu digo é o que vai ser verdade na sua vida. As outras coisas, quando ele fala o céu e a terra, ele está falando sobre a nossa vida, ele está falando sobre as coisas que nos cercam, ele está falando sobre as coisas que tentam nos envolver, as coisas que tentam nos prender. Eu quero dizer para você que essas coisas, elas vão passar, mas o que Deus está dizendo ou disse a teu respeito, ela pode ter durado, pode ter passado 10 anos, 20 anos, mas ela vai se cumprir na sua vida. Comece a selecionar as pessoas que estão na sua vida. Algumas pessoas Deus vai tirar do teu caminho, e eu quero dizer para você, não lamente quem Deus tira do teu caminho, não lamente quem Deus está removendo do seu caminho. Às vezes nós ficamos chateados, às vezes nós ficamos aborrecidos, porque perdemos pessoas que nós gostamos, pessoas até mesmo que nós amamos, nós perdemos. Mas sabe qual é a diferença entre nós e Deus? É que Deus ouve o que você não ouve, Deus está onde você não está, e Deus sabe aquilo que você não sabe. Ou seja, Deus está além daquilo que você está vendo, Deus está além daquilo que você está ouvindo. E Deus sabe se aquilo vai produzir alguma coisa na sua vida ou não vai produzir alguma coisa na sua vida. Descanse o seu coração. Tem coisas que as pessoas estão fazendo pelas suas costas, estão tramando sobre as suas costas, e Deus está dizendo: não, isso não prosperará. E muitas vezes quem trama contra nós não são os distantes, não são os de fora, não são aqueles que nós não conhecemos, são aqueles muitas vezes que estão próximos de nós, são aqueles que muitas vezes dizem: eu tenho aliança com você, são aqueles que muitas vezes dizem assim: estamos juntos e vamos até o final. Quando eu ouço essa palavra, estamos juntos, eu fico um pouco preocupado, que a maioria das pessoas que disseram para mim estamos juntos, elas foram embora, elas partiram debaixo de traição, debaixo de maldição, debaixo de palavras, debaixo de condições, muitas vezes que me feriram, que me tentaram paralisar. Mas graças a Deus, Deus cortou as âncoras que me paravam, eu continuei olhando para frente, e Deus continuou me conduzindo ao lugar que Ele tinha na minha vida. Eu quero dizer para você que elas vão sair, mas o trabalho de Deus, a obra de Deus, a verdade de Deus, ela não vai parar. O que Deus tem para você não vai parar, através do nome de Jesus. Levante a sua mão, porque eu vou declarar sobre a sua vida: o que Deus tem para você não vai parar, vai continuar, porque Ele é o Senhor da tua vida, e Ele vai guiar você até o propósito dEle na sua vida. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que nós temos que aprender a receber aquilo que Deus está nos dando. Samuel está dizendo o seguinte para Saul: alguém vai te oferecer pães, e você receba da sua própria mão. Isso começa a me intrigar um pouco, porque eu começo a pensar: por que a instrução que você tem que receber com a sua própria mão? Porque às vezes nós não sabemos ser abençoados. Me permita, por algumas palavras, dizer algumas palavras fortes aqui, que podem até entristecer você, mas é uma realidade, verdade. Às vezes nós somos orgulhosos demais, às vezes o orgulho nos domina. Às vezes o principado de Leviatã tem dominado a nossa vida, nossos caminhos também, porque através do orgulho nós o fortalecemos, através do orgulho muitas vezes bloqueamos coisas que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Porque nós temos pensamentos. Eu não vou dizer para você que nós temos princípios, porque
todos nós temos princípios, mas às vezes nós temos algumas convicções que são equivocadas na nossa vida. Nós temos algumas coisas que não funcionam na nossa vida, e às vezes Deus quer usar pessoas para nos abençoar, e nós não queremos ser abençoados. Às vezes nós dizemos: não, eu não preciso dessa pessoa. Não, você olha para aquela pessoa e fala assim: não, deixa eu dizer a você, aprenda a ser abençoado, porque às vezes Deus está ordenando que aquela pessoa abençoe você, porque você é uma chave na vida daquela pessoa. O que ela vai fazer para você vai gerar algo muito maior na vida dela, e às vezes você quer impedir as pessoas de avançarem em suas vidas. Às vezes você impede pelo seu orgulho, ou até mesmo pela nossa arrogância, nós impedimos as pessoas de avançarem nas suas vidas, porque nós resistimos, nós somos autossuficientes, nós não precisamos disso. Talvez eu olhe para Saul aqui, ele não precisava do pão, mas ele precisava entender que o favor de Deus, ele precisava começar a entender que o favor de Deus iria começar a manifestar sobre a vida dele. Deus iria levantar pessoas para abençoar a vida deles. Existem coisas na sua vida que você tenta de um jeito, você tenta de outro, mas não flui. Você vai de um lado, você bate numa porta e não acontece. Você vai de um outro jeito, não tem jeito. Aí sabe o que acontece? Você precisa entender que se não está fluindo do jeito que precisa acontecer, se você está batendo numa porta, não vai. Se você está batendo numa outra porta, não vai. De duas coisas, uma é: ou Deus não tem aquilo para a sua vida, ou o que você precisa está na mão de alguém que está do seu lado, alguém que Deus vai levantar para abençoar você. Talvez você não está entendendo, às vezes é aquela pessoa que não gosta de você, é que vai abençoar a sua vida, e é que vai mudar a sua história. A pessoa que de repente você despreza, é ela que tem a chave para abrir a porta, aonde você vai passar e vai acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você não sabe um pouco da minha história, mas eu sempre conto que a esposa que eu tenho hoje, uma pessoa que não gostava de mim, apresentou eu a ela, disse assim, eu perguntei para ela: você tem alguma amiga? Ela falou assim: eu tenho uma amiga, sim, eu conheço, olha, gente boa, eu vou apresentar para você. E de repente ela apresentou. Naquela época nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos muitos recursos tecnológicos, né? Nós tínhamos um celularzinho que era de flip, pequenininho assim às vezes, ou aqueles bem pequenininhos assim, e nós nos comunicávamos naquela época. Você que é novo, você vai dizer assim: você tem isso no seu celular e você quase não usa, é mensagem de texto. Você agendava ali, começava a escrever uma mensagem de texto enorme ali, e eu comecei a trocar, o pessoal dizia, eu comecei a trocar ideia com a Fafá através de mensagem de texto. Não tinha um WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook naquela época ainda, não tinha. Antigamente era o Orkut, para quem é mais antigo um pouquinho. Eu nunca tive Orkut na minha vida, mas era Orkut, e eu ficava bobo de ver tudo aquilo. Ou seja, Deus usou uma pessoa que não tinha muita afeição na minha vida, para abençoar a minha vida e mudar a minha história. E às vezes você está aí, você está dizendo assim: não, eu não preciso dessa pessoa, mas essa pessoa é a chave que vai virar para que você acesse aquilo que você precisa. Você precisa começar a abrir o seu coração. Pare de fechar o seu coração para ações, para o favor de Deus. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, do momento que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se a pessoa de repente ela quer favorecer você, você vai receber, você vai aprender a aceitar, porque Deus está por detrás disso. A Bíblia diz que nada que é dado ao homem que não desça do céu. Ou seja, Deus está enviando alguém, pode ser menor do que você, pode ser menos favorável, pode ter menos posse do que você, mas Deus vai usar essa pessoa para abençoar a sua vida, vai usar essa pessoa para destravar o seu futuro, para destravar a sua história, para mudar a história da sua família. Eu estou declarando e profetizando sobre a sua vida nessa manhã, que alguém vai surgir na sua vida. Esse alguém é alguém que você pode até não dar muito valor, mas ele é a chave que vai virar para que você possa alcançar aquilo que o seu coração deseja. Às vezes nós não entendemos como Deus quer agir na nossa vida.
Às vezes nós não compreendemos durante muito tempo da minha vida eu não aceitava as coisas dos outros. Eu me achava autossuficiente. Sério. Às vezes a vida nos faz ser assim, mas nós não somos assim. Eu cresci durante a minha vida toda tendo que trabalhar, dar duro, saber o valor das coisas, saber o valor do dinheiro, saber o valor de quanto custa as coisas e como funcionam as coisas. Desde muito criança, eu já sabia quanto custava uma casa, porque eu tive que trabalhar muito cedo para ajudar a criar os meus irmãos. Eu sabia o que era ter fome, eu sabia o que era ter fome, eu sabia o que era ter necessidade, eu sabia o que é ficar na casa no escuro por 2, 3, 4 dias sem luz, porque não tinha dinheiro para pagar a conta. Eu sabia o que era receber cesta básica dos outros, e aquilo mexia muito comigo. Eu me sentia muito mal com aquilo, eu me sentia muito humilhado com aquilo, e aquilo construiu, de vez de construir algo benéfico na minha vida, aquilo construiu algo destrutivo na minha vida, porque você começa a crescer, a trabalhar, a conquistar, e aí o seu coração começa a se tornar arrogante. Você acha que você não precisa de ninguém? Você acha que ninguém pode te ajudar? Você acha que você consegue resolver de alguma forma? Mas isso não é verdade. Eu tive que passar por diversas situações para aprender a ser abençoado por Deus. Eu trabalhava, como vocês sabem, e quando eu queria alguma coisa, eu ia lá, comprava aquilo, eu fazia aquilo. Se meu pai quisesse dar alguma coisa para mim, eu dizia: não quero, muito obrigado, não preciso. Mesmo precisando, às vezes, eu preferia dizer não preciso, porque eu achava que se eu recebesse aquilo dele, eu estaria me humilhando demais. O tempo foi passando, e sabe de uma coisa? Deus conhece você, Deus sabe aonde toca em cada um de nós. Eu sempre brinco que Deus, quando nos faz, Deus coloca um botãozinho escondido, que quando você aperta ele, quando você toca nele, desmonta tudo, cai tudo. É como antigamente, né? Os carros tinham você tinha um botãozinho lá escondidinho dentro do seu carro, que significava o corta-corrente. Eu nem sei se tem ainda, Flávio? O pessoal põe ainda nos carros? Põe? Não, antigamente tinha. Eu me lembro que um dia a primeira conquista minha foi com 17 anos, quando eu comprei um carro. Nem habilitação eu tinha. Era um Escort Guia 1988, um ano. A placa era BUF 6438, 1.8 a álcool, vida elétrica e ar quente. Aquele carro, fala assim: meu Deus, que carro. E um dia eu mandei lavar o carro aqui no posto que tem aqui na esquina aqui, eu não vou fazer propaganda para ele, mas foi aqui no posto, e ali antigamente era o ponte, né? Para quem não sabe, ali foi o ponte das coisas ali muita gente casou se encontrando ali, muita gente foi ali, então eu deixava o carro para lavar e ficava ali. E um dia, quando eu estava indo embora, o carro não pegava,
e não se descobria. Alguém de repente falou assim: vamos olhar aqui a bobina do carro, e não chegava corrente na bobina, e falou assim: olha, tem alguma coisa que corta a corrente desse carro. E começamos a vasculhar todo aquele carro, até que atrás do volante eu encontrei um botãozinho preto bem pequenininho, e quando eu virei o botão, empurrei o botãozinho, o carro voltou a funcionar. Aquilo para mim, eu falei: uau, agora eu posso sair, posso desligar aqui, ninguém vai levar esse carro aqui, porque era tudo que eu tinha. E eu digo assim, que muitas vezes na nossa vida é desse jeito. Deus esconde uns botões de corta-corrente na nossa vida. Às vezes, quando nós estamos achando que somos demais, Deus aperta esse botão. Ele não tem problema em derrubar tudo, quebrar tudo e fazer de novo. Deus não tem problema em te ensinar a ser dependente dEle. Deus não tem problema em te paralisar de alguma forma, para fazer você entender que é o favor dEle que precisa estar sobre a sua vida. É Ele que precisa abençoar você. Deus não tem problema nisso. Eu só fui aprender isso depois que eu deixei meu emprego, depois que eu deixei tudo, quando eu vi que eu não tinha mais como fazer compra no final do mês, quando eu não tinha mais condições, de repente, de comprar alguma coisa, ou comer alguma coisa, ou frequentar os restaurantes que eu frequentava, eu não podia mais. E aí Deus começou a falar para mim assim: agora eu vou te ensinar a ser dependente de mim. Por quê? Porque aí Deus começava a levantar pessoas, falar assim: olha, toma aqui um dinheiro para você, uma oferta para você comprar alguma coisa, e aquele recurso era aquilo que eu precisava naquele momento para comprar alguma coisa para dentro da minha casa. Às vezes eu queria fazer alguma coisa, sair para comer alguma coisa, mas não tinha dinheiro. Então alguém falava assim: olha, eu vou comer alguma coisa em tal lugar, lembrei de você, vamos comigo. Eu não queria ir, mas eu falava assim: como é que eu não vou? Aí comecei a ir. Deus começou a me ensinar que é o favor dele sobre a sua vida. Ou seja, Deus sempre vai colocar alguém para abençoar você, e nós temos que ter o coração sensibilizado, o coração quebrantado, para entender que Deus pode usar pessoas para nos abençoar. Você pode ter muitos recursos, você pode ser bem sucedido no que você faz, você pode ter sua conta corrente transbordando de dinheiro, você pode ter um cartão de crédito de 50 mil de limite. Glória a Deus por isso, aleluia por isso, bendito seja Deus na sua vida por isso. Você pode comprar um carro zero agora, se você quiser, glória a Deus por isso, mas você precisa entender que isso não te faz autossuficiente. Isso te ensina que cada vez mais você precisa se submeter ao Senhor. Cada vez mais você precisa entender que Deus, Ele é o Senhor da sua vida, e que Ele quer abençoar você. Ao mesmo tempo que você tem tudo, você vai precisar de alguma coisa que de repente o seu recurso não pode comprar. Muitas vezes você pode ter tudo, mas existem portas que você não consegue abrir. Mas Deus coloca pessoas na sua vida para mudar a sua história. Deus coloca pessoas na sua vida para te ensinar: eu sou o Deus que te abençoo. E eu quero declarar sobre a sua vida que esse ano ainda Deus vai levantar alguém para mudar a sua história, para resolver o problema da sua vida. Aquilo que você não conseguiu resolver até hoje, Deus vai levantar para mudar a sua vida, em nome de Jesus. Talvez a terceira coisa que nós vamos aprender nesse texto aqui é que a Bíblia diz que ele está indo em direção ao outeiro, ao monte de Deus. E ele diz que ele vai encontrar com uma guarnição dos filisteus. Eu fico olhando isso e fico pensando assim: Deus precisava levantar Saul para libertar aquele povo. Deus precisava quebrar domínios naquele lugar. Deus precisava usar alguém para fazer a história de uma nação mudar. Existia um domínio que precisava ser quebrado. Às vezes nós não compreendemos de primeiro momento, mas eu sempre digo que Deus tem pequenos sinais para a nossa vida.
siga os sinais. E você vai entender o que Deus tem para a sua vida. Siga os sinais, e você vai chegar onde você precisa chegar. Quando eu leio isso na Bíblia, eu vejo o porquê que está dizendo isso aqui. Não tem necessidade dessa palavra estar aqui. Você vai encontrar com uma guarnição dos filisteus. É isso? Está aqui. E aonde está a guarnição dos filisteus? E entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem. Você pode dizer, é um ponto de referência. Será que não existia outro tipo de ponto de referência ali? Deus estava mostrando para Saul o seguinte: olha, existe um domínio dos filisteus sobre essa cidade, que precisa ser quebrado. Existe um domínio dos filisteus sobre esse lugar, que precisa ser quebrado. E nós precisamos entender isso hoje de uma vez por todas. Você é a arma que Deus vai usar para quebrar um domínio do mal, ou de alguém, ou de alguma coisa, em algum lugar onde você está. Você está sendo conduzido. Quando nós falamos sobre domínios, nós estamos falando sobre terra, nós estamos falando sobre posse, nós estamos falando sobre cidades, nós estamos falando sobre governo. E às vezes a nossa mente é tão pequena que nós falamos sobre governo, nós simplesmente pensamos em prefeitos, governadores e presidente. Será que o governo é somente isso? Será que é governo somente? Será que você só exerce governo quando você tem esses 3 cargos? Será que é isso? Ou será que existem outros governos que o Senhor quer nos entregar? Talvez aonde você trabalha, você precisa governar sobre aquele lugar. Porque o filisteu, a palavra filisteu não, mas filisteu ali simboliza alguém que oprime alguém, alguém que domina alguém, alguém que destrói alguém, alguém que impede alguém de avançar, de prosperar. Alguém que exerce governo oprimindo alguém. E talvez você está ali e você é essa pessoa que Deus está escolhendo para exercer governo naquele lugar. Não permita que a sua mente seja uma mente pequena. Não permita que a sua visão seja uma visão limitada sobre as coisas. Peça ao Senhor que Ele abra a sua mente. Peça ao Senhor que Ele amplie a sua mente, a sua visão sobre as coisas. Porque ali é um lugar onde você está ali justamente naquele lugar, porque você precisa entender que algo precisa ser quebrado naquele lugar. Algo que domina, que oprime, que destrói, precisa ser quebrado naquele lugar. E você é a ferramenta de Deus para fazer isso. Nós já passamos aqui nessa mensagem pela parte aonde você diz que você não pode. Olha, Deus não erra nas suas escolhas. Se Deus diz que você pode, você pode. Se Deus colocou você ali, é porque Deus conhece você além de você. Deus conhece o seu interior, Deus conhece o seu coração. Deus sabe das habilidades que você tem. Deus sabe que você pode viver isso, você pode realizar isso, e você pode quebrar esse governo e governar aquele lugar, direcionar aquele lugar para um novo tempo, para um novo momento. Nós temos que começar a mudar a nossa mente, porque você pode mudar a rua da sua casa, você pode mudar o bairro onde você mora, você pode mudar a cidade onde você mora, você pode mudar o estado, a nação ou as nações. Deus sabe até onde você pode ir, mas a mentalidade de governo, ela precisa estar na sua vida. Você precisa entender que existem lugares que Deus vai te colocar para quebrar o jugo que está sendo colocado sobre a vida de pessoas, sobre aquele lugar.
lugar, impedindo aquele lugar de avançar, impedindo aquele lugar de crescer, ou melhor, impedindo aquele lugar de ser harmonioso, porque às vezes precisa de harmonia no lugar, e você vai ser essa pessoa que Deus vai levantar, porque Deus te deu palavra certa, Deus te deu o equilíbrio certo, Deus te deu a forma de agir certa, para que aquilo aconteça. Então hoje você precisa sair da posição que você está, ampliar sua mente e acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. Então a terceira coisa é: Deus vai quebrar os domínios dos filisteus, ou seja, o mal ele vai ser quebrado na sua vida, e os domínios que estão nas mãos deles serão transferidos para você, em nome de Jesus. E talvez a quarta e última coisa, porque eu vou orar, eu fico olhando aqui nesse texto, e a quarta coisa diz assim: olha, vai descer os profetas, eles vão estar adorando, eles vão estar profetizando, e você vai encontrar com eles. E quando você se encontrar com eles, você vai profetizar e se tornar um novo homem. E Samuel vai além, ele diz assim: olha que coisa interessante, depois que todos esses sinais acontecerem na sua vida, faça como você quiser, porque Deus é contigo. Primeiro, receber o Espírito. Segundo, se tornar um novo homem. Terceiro, crer que Deus é contigo. Nós temos que abrir a nossa boca. Eu fico pensando que novo homem que ele estava se tornando. Eu não sei você, quando eu leio esses textos, a minha mente ela vai além de muitas coisas. Eu fico pensando, um novo homem, Ezequiel 36, verso 26, vai falar que Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. A mudança do coração. Mas eu fico pensando no novo homem. Eu fico pensando no homem que andava para trás. Esse homem não anda mais para trás, ele anda para frente. Um homem em que as coisas não davam certo, é um homem que as coisas dão certo. Um homem que põe as mãos nas coisas e as coisas morriam, agora ele põe a mão nas coisas e as coisas prosperam. Um homem em que era desvalorizado, o menor da sua casa, e ele se torna aquele que tem o governo sobre toda a sua casa e sobre toda a sua nação. Eu fico pensando nas transformações de Deus na nossa vida. Eu fico pensando naquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Quando o Espírito de Deus, nós temos um encontro, quando nós recebemos o Espírito de Deus, as coisas começam a mudar na nossa vida. Quebre o paradigma de que línguas são o batismo com o Espírito Santo. É uma das evidências que você tem o Espírito Santo. Línguas não é dizer, se você não tem línguas, você não tem o Espírito Santo. Eu não consigo concordar com isso, porque se for assim, quem não fala em línguas aqui na igreja, meu irmão, você está lascado. Você está numa situação difícil, porque Deus não está com você não. Será que é isso? Será que o Espírito Santo, ele só é se você falar em línguas? Você só tem ele se você falar em línguas? Eu acredito que aquele que tem o Espírito Santo é aquele que ele recebe autoridade de Deus. Ele é guardado por Deus, ele é aquele que obedece a Deus, ele é aquele que cumpre os princípios de Deus. Talvez você não fale em línguas, mas você exerce autoridade, você tem autoridade sobre as coisas, você é reconhecido nos céus, você é reconhecido no que você faz, você é um homem reto, digno. Você tem o Espírito Santo de Deus. Uma das evidências são as línguas. Tire isso. Se você não fala em línguas, não quer dizer que você não tem o Espírito Santo, não quer dizer que você não pode receber o Espírito de Deus sobre a sua vida.
Tire isso da sua mente. Você tem o Espírito de Deus. Agora você é um novo homem, uma nova mulher a partir de hoje, em nome de Jesus. Se você entrou aqui retrocedendo, você não vai retroceder mais. Se você entrou aqui perdendo, você não vai perder mais. Se você entrou aqui, olha, numa situação extremamente complicada, eu quero dizer, Deus vai trazer solução através do Espírito dele, para que você solucione isso, para que você mude isso na sua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo nos traz temor a Deus, me faz evitar o pecado, me faz evitar o mal. Deus quer transformar você em um outro homem. Quando eu digo homem, é homem e mulher.